Salve nação alvinegra, aqui é o Rocorim trazendo informações sobre o nosso Coringão. Bom, ontem, né, o jogo Corinthians e Fluminense, depois de 8 jogos, finalmente a gente venceu, né, no comando do seu Vanderlei Luxemburgo. E assim, ele veio, querendo ou não, todo mundo esperando uma, sei lá, uma nova posição pro Fábio Santos, né? Ele também, querendo ou não, ele treinou alguns jogadores ali naquele setor de volante para suprir a ausência do Paulinho, né? Que se contundiu e tal, e não sabe ainda a gravidade ainda do joelho dele, porque tá com inchaço e tal. Mas enfim, ele acabou optando pelo Rony. O primeiro tempo, a gente, querendo ou não, passou um sufoco danado. Só que assim, também a gente tem que dar pontos para o Vanderlei. Porque ele, tipo assim, o Fluminense, basicamente, o negócio deles é ser atacado ou ser pressionado para achar espaços e ir no contra-ataque. Então, isso é o que o Fluminense faz mais com os times. Só que dessa vez foi o inverso. Como o Luxemburgo sabia desse esquema deles, ele simplesmente fez com que o Fluminense viesse ao campo. Lógico que, assim, a gente passou um sufoco lá. O Cássio, a gente não precisa nem falar a partida que ele fez, que umas 4 defesaças ele fez ali naquele jogo, né? E depois a gente vai falar do Cássio também. Mas assim, ele foi muito bem, assim, querendo ou não, ele implementou esse esquema tático e acabou funcionando. Acabou fazendo com que o Fluminense viesse. E aí, querendo ou não, no segundo tempo, tá bom, primeiro tempo a gente foi muito pressionado, jogamos bem pouco, só chutão, coisa que o Vanderlei Luxemburgo fica falando para sair com a bola lá de trás com qualidade, e mesmo assim não adianta. É chutão atrás de chutão, precisa cortar isso do jogador. Ou então virar para ele e falar, ó, o seguinte é esse, se você não fizer isso, você vai pro banco. Pronto, eu acho que é assim que funciona, mas ele sabe o que faz, né? Mas aí chegou o segundo tempo, tal, a gente foi pressionado lá o primeiro tempo todo. Segundo tempo, a gente foi lá, fomos para cima deles, né? Tomando, o Vanderlei Luxemburgo mesmo falou no intervalo para que o time competisse, porque seria a única forma de fazer gol e teria que agredir o Fluminense, né? Primeiro tinha que tomar, quando eles fossem atacar, tomasse a bola e fosse rápido no contra-ataque. Querendo ou não, o time começou a fazer isso. E aí foi lá, fez 1-0. O Renato Augusto também, né? Querendo ou não, teve a volta dele e foi muito bem nos minutos que ele ficou. Querendo ou não, é bom para quarta-feira, né? Porque aí, querendo ou não, ele já teve um pouco mais de minutos dentro de campo, então isso ajuda o condicionamento dele também e tudo. Mas assim, enfim, Corinthians, o segundo tempo foi cara de Corinthians mesmo, foi para cima e tudo, fez assim, no segundo tempo foi um bom jogo, sinceramente eu gostei. Eu só não gostei da atitude do primeiro tempo, porque eu acho que se o Corinthians tomasse um gol ali, a gente poderia ficar com uma partida complicada e comprometida, porque a gente tava tomando só ataque deles, ataque e aquele negócio, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, e é mais ou menos isso, né? Então eu tava vendo que o Corinthians ia acabar tomando um gol no primeiro tempo ali, a situação tava complicada, mas assim, conseguimos superar. O Roger Guedes, o Roger Guedes mesmo, ele conseguiu quebrar a marca dele, né, que ele tinha 2018 e 2022, ele tinha a marca de 15 gols nas temporadas, né, pelo ano, e ele conseguiu passar, ele passou a marca dele, que ele estava com 14, fez 2 gols, foi para 16, então essa é a melhor marca, essa 2023 é a melhor marca dele na carreira dele toda.
Então, assim, querendo ou não, é bom para ele e acaba sendo bom pro Corinthians também. O Roger Guedes, ele tava a um gol para querer se igualar ao Romero na Arena, como o segundo maior artilheiro da Arena. Não só ele conseguiu igualar, como passou o Romero. Como ele fez 2 gols, ele foi para 28 gols. E ainda 2 gols a menos do que o Jô, que é o primeiro colocado, o primeiro maior artilheiro da Arena. Então é assim, ele fazendo mais 3 gols, ele passa o Jô e passa a ser o grande artilheiro da Arena. Então assim, ele tem ainda bastante jogo aí, ainda principalmente Campeonato Brasileiro aí, então dá para passar essa marca. E quem tem a ganhar é ele e o próprio Corinthians, e ele vai ficar para a história, né? Ele já está na história e vai passar a ser muito mais. Então ele está fazendo uma grande temporada, esperamos que ele continue assim, e que também o Yuri Alberto jogue como jogou nesse jogo aí, né? E que os dois continuem fazendo uma grande dupla. O Yuri Alberto também, tipo, querendo ou não, nos últimos jogos a gente falou bastante dele, né? Queria ele para ir pro banco. É assim, ele pode não ter feito gol, tentou fazer e tal, mas ele se doou bastante. Isso a gente tem que bater palmas, porque querendo ou não, ele fez assistência pro Roger Guedes e ele correu bastante, deu muito trabalho para a zaga do Fluminense, que teve que direto ficar correndo atrás dele, e ele assim, ele suou a camisa, coisa que ele não estava fazendo antes. Ele não estava conseguindo nem dominar, ele fazia um drible e errava, ele dava um passe e errava. Então nesse jogo ele já teve, querendo ou não, uma boa evolução. Não sei se de repente pode ter sido a cobrança séria do Luxemburgo para cima dele ou dos próprios jogadores, mas enfim, ele mudou muito a postura dele e ele merece a titularidade. Se ele jogar isso que ele jogou contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, ele tem que continuar. Mas se continuar aquele morto de sempre, alguns jogos antes, tá com o Felipe Augusto no lugar dele. Mas enfim, o Cássio, cara, podem falar o que for do Cássio, mas o Cássio é coisa de outro mundo, cara. Ele nasceu para ser jogador do Corinthians mesmo. É mito, ele... assim, quando você pensa que tá tudo perdido, ele vai lá e tá pra consertar ou faz alguma grande defesa. Assim, é coisa impressionante. Uma hora ele defende pênalti, outra hora ele faz uma bela defesa. Ou, assim, querendo ou não, ele é o capitão da equipe. Ele, assim, merece sim ser muito homenageado, porque independente de se ele às vezes comete falha, cara, quem não comete falha? Ele é o cara... ele ganhou os principais títulos da história do Corinthians, sabe? E não tem que falar do cara, sabe? Tipo assim, você pode até falar, sim, realmente teve algumas falhas aí, alguns jogos antes, mas é coisa passageira, porque na hora de decisão ele sempre consegue se sobressair. É coisa assim impressionante. Você vê mesmo as conquistas. Faz tempo que não conquista. Tá, mas não é culpa dele. E ele quando necessita dele, ele sempre tá lá. Ele sempre tá lá. Contra o Remo mesmo. O time não tava jogando. Se não fosse ele, a gente não estaria agora contra o Atlético Mineiro. Mas enfim, isso é uma das, né? Mas assim, o Mundial mesmo, sem comentários, cara. O que ele fez lá foi coisa de outro mundo. Tanto que ele foi até o melhor jogador lá do torneio. Então, tipo, você vai falar o que do cara? E tem pessoa que reclama e tal, mas é pessoa que não enxerga o tamanho que ele é, sinceramente. E ele fez as grandes defesas ali no jogo contra o Fluminense. Pelo menos umas 3 foi defesaça dele. E era para ter tido
querendo ou não, uma mudança no placar ali no primeiro tempo, se não fosse ele. E assim, querendo ou não, o Rony fez o papel dele, ele puxou, né, até o contra-ataque mesmo de um dos gols, ele foi na raça, aí ele tocou lá pro Matheus Bidu, o Matheus Bidu cruzou, Yuri Alberto acabou dando assistência pro Roger Guedes. Mas assim, enfim, o Bidu, ele querendo ou não, eu acho que ele fez mais nesse jogo do que o Fábio Santos no ano inteiro. Porque ele tá cruzando muito. É coisa impressionante. Coisa que o Fábio Santos não cruzava. É o que eu falava. Ele é o único lateral do Brasil que não não cruza a bola. Então, tipo, querendo ou não, eu acho que achou um lateral esquerdo. Acho que a gente tem que, querendo ou não, ele assim já tá no banco, né? O Fábio Santos, e vai ser banco, não tem outra coisa. E deve se aposentar, e o Corinthians deve, querendo ou não, ou subir um lateral esquerdo da base, ou, sei lá, contratar algum lateral aí, esteja solto pelo mercado, né? Mas assim, enfim, tirando isso, ontem teve a polêmica também, no caso, depois do jogo e tal, com o repórter Vessone do meu timão. Tipo, eu não sou muito fã desse cara. Eu acho que ele mais prejudica do que, sinceramente, ajuda. Apesar dele ser do Corinthians, eu não curto ele não, porque eu acho que ele causa muita polêmica à toa, sabe? E, mano, tipo, o Corinthians não necessita disso. O Corinthians tem que ter apoio. E igual dele... ele fez uma pergunta pro Cássio, porque o Cássio teve um momento lá no jogo quando ele fez uma das defesas dele, fantástica. Ele virou pra torcida e colocou lá a mão no ouvido, né? Colocou as duas mãos nos dois ouvidos e, tipo, querendo, falar de mim. E aí ele pegou e falou, se era pra torcida e tal, uma resposta, tipo assim, pra causar polêmica, cara. Tipo assim, em primeiro lugar, eu acho que tem que deixar isso pros de fora. Não você fazer, você é dentro do clube, cara. Você vai criar uma polêmica, pra que isso, cara? A gente sabe muito bem que o Cássio fez aquilo pra dar resposta. E assim, sinceramente, pode ter pessoa que não queira escutar isso, mas eu acho que ele fez o certo mesmo, certo? Cobraram ele dele ter errado em alguns lances, dele não estar bem, e querendo ou não, ele estava doente nessa partida também ainda, ele não voltou totalmente, né? E ele tá um pouco ainda, querendo ou não, um pouco debilitado, mas enfim, ele tá jogou, foi para lá, para Argentina, mesmo doente, mas podia ter ficado, entendeu? Então, assim, eu acho que ele respondeu o que ali a torcida naquele momento cobrou dele, ele foi lá, fez a defesa e fez isso. Só que, assim, isso aí não é uma falta de respeito. Isso é uma resposta pro torcedor. Se o torcedor cobrou, ele foi lá e deu a resposta. Pronto, acabou ali, morreu. Não tem, aquilo ali não é um desaforo, alguma coisa pra torcida. Ele é ser humano, cara. Tipo, sabe, as pessoas causar polêmica. Agora, realmente, a mídia quer causar polêmica, óbvio. É óbvio que sempre quer ver o Corinthians abaixo. Você pode ver o Cuca mesmo. O que eles fizeram com o Cuca? Não é em si o Cuca, é para ferrar o Corinthians. É bem diferente. Porque se você for ver, o Cuca trabalhou em todas essas pessoas aí que falaram mal dele, xingaram ele e tal. Trabalhou com ele. Eu não preciso nem falar as emissoras que criticaram, que falaram que isso era absurdo. Até companheiros mesmo, repórteres, comentaristas, que jogaram ao lado dele, que defendiam ele, foi contra ele. Mas por quê? Para ferrar o Corinthians. É muito fácil isso. Não precisa assim, ser mágico e nem um pouquinho inteligente para saber que
eles gostam de fazer com que o Corinthians sempre tenha uma polêmica, alguma coisa. Por quê? Para, além de denegrir a imagem do clube, ainda fazer com que o clube sempre fique com problemas, então, principalmente internos, né? Então, assim, eu acho que foi uma resposta normal dele, e ele continua sendo um grande ídolo e já fez história. Assim, não tem como você apagar a história desse grande jogador que é o Cássio. Mas, assim, enfim, o jogo foi bom. O segundo tempo, o primeiro tempo foi muito ruim, porque a gente ficou só tomando, mas a tática do Vanderlei Luxemburgo acabou funcionando. Então isso é que interessa, e o que mais interessa são os 3 pontos. Querendo ou não, a gente vai pegar agora, depois, no fim de semana, o América, e aí a gente já pode subir mais um pouco, né? E o próprio Vanderlei Luxemburgo falou que a gente vai subir lá em cima, vamos brigar na parte de cima da tabela. Então vamos ver aí o que bom, querendo ou não, com essa vitória a gente saímos do Z4, já estamos quase praticamente no meio da tabela, 14º colocado, e como o seu próprio Lucha falou, a gente vai brigar na parte de cima. E fora também o Luan, parece que o Luan, ele anda realmente conversando com o Renato Gaúcho, e ele está tentando que até o final do ano ele vá para o Grêmio. Tipo, se eles vão conseguir fazer isso, eu não sei. Eu sei que ele vai ter que reduzir o salário para poder voltar para o Grêmio. Querendo ou não, o Corinthians gastou nele 22 milhões, né? E o contrato dele vai terminar nesse ano aqui. Então é assim, se ele sair antes, o Corinthians ainda pode ganhar alguma coisa. Se ele sair depois, aí o Corinthians realmente vai perder. Já perdeu muito, já perdeu o investimento que fez, e aí pode perder, querendo ou não, um pouco mais. Mas é isso. Agradeço a vinda, senta o dedo no like, se inscreva e até a próxima. Valeu! Fui!